lançando as bases. O que seria isso? É firmar as bases. Quando a gente fala de bases, a gente pensa logo no que sustenta alguma coisa. Quando a gente fala em matéria de construção, as bases são a estrutura da coisa, né? São as sapatas, são os alicerces, são as colunas, é a coisa que vai manter a casa de pé. Essas são as bases. E a gente vai falar de recomeço nessa lição número 2, que é lançando as bases. A gente vai falar de recomeço. E esse recomeço, o que que é? Quando a gente fala de recomeço, a gente fala de alguma coisa que a gente começou e que por algum motivo ela não deu certo. Por quê? Por que será que ela não deu certo? Porque, de repente, a gente alicerçou as nossas bases no local errado. Nós alicerçamos as nossas bases nos nossos projetos e nas nossas condições de seres humanos. Mas quando a gente faz isso, alicerçando os nossos projetos e as nossas bases em Deus, é a certeza de que a coisa vai fluir da maneira correta e que a coisa vai funcionar e vai dar certo. Essa lição, lançando nas bases, ela vai contar sobre a saída do povo judeu lá que estava cativo na Babilônia. Como é que isso aconteceu? Deus usa um rei pagão que vem conquistando os povos e ele chega na Babilônia, um rei persa, né? Ele chega na Babilônia e ele conquista aquela região. E para surpresa de todos, ao invés dele pegar aquele povo que estava cativo há 70 anos ali naquele lugar, e ele pegar aquele povo e fazer movimentar, né, a economia, ele fazer o povo trabalhar para ele, fazer a coisa fluir, não. Ele liberta o povo e manda o povo embora. Ó, volta para tua terra, entendeu? E reconstrói lá o seu templo e adora o seu Deus. E ele ainda faz mais. Ele devolve ao povo os utensílios, né? Que era cerca de 5, 6 mil, sei lá, de ouro e prata. Ele devolve o povo e fala, ó, volta para tua terra, reconstrói lá, adora teu Deus, entendeu? E de hoje em diante vocês estão libertos. Algumas pessoas dentre o povo judeu, ele decide não retornar, ele decide ficar lá na Babilônia porque lá na Judéia estava passando por um período de pobreza e ele agora não era mais cativo, ele era cidadão daquele lugar e ele resolve ficar para ali e usufruir de alguns benefícios da terra agora, né? Então, mais ou menos 2 anos depois, sob os cuidados e a gestão de Zorobabel, o povo consegue reconstruir o templo, né, que outrora tinha sido destruído, era o primeiro templo que Salomão ergueu. Só que esse templo, ele é erguido exatamente igual esse segundo templo, só que ele tem uma estruturação um pouco menor. Mas as madeiras, pedras e os locais de tudo, ele é igual, só que menor. Bom, e tem uma grande comoção no povo na festa, né, de inauguração, que eles estavam lá todos parafernados, né, vestimentas e tal, e no meio do povo teve uma grande comoção, eles choraram, uns choraram de alegria e outros choraram de tristeza, porque aquele tempo não era tão grande quanto o outro, ele era um pouquinho menor. O que a gente pode falar em relação a isso? Eu posso falar para você e te assegurar que às vezes o Senhor realiza em nós aquele projeto que a gente tinha e a gente chora, às vezes, não por agradecimento. Ah, eu pensei que ia ser melhor do que isso. Ah, mas é só isso. E às vezes a gente chora de agradecimento. Oh, meu Deus, muito obrigada, a coisa aconteceu e foi assim, embora que eu pensei que ia ser desse jeito, mas foi de outro, e a gente tem uma satisfação muito grande. Queria falar para você também que nós estamos passando por um momento de crise mundial muito grande. E algumas pessoas tiveram que se reestruturar, se reinventar, começar de novo, começar do zero. Projetos foram deixados, mas muitas pessoas aproveitaram esse momento para ele poder se reorganizar, se reinventar, se refazer e levantar e ficar de pé. Por quê? Muitos depositaram a sua confiança em Deus, depositaram seu projeto no Senhor e viram que Ele tem sustentado os seus projetos, Ele tem sustentado a sua vida, Ele tem cuidado das pessoas.
Que tipo de pessoa tem sido eu? Eu tenho sido a pessoa que quando eu realizo, eu choro de alegria porque eu realizei, embora que aquilo não seja, de acordo com os meus projetos, ou eu sou aquela pessoa que quando Deus me dá a condição de realizar, de me reinventar e de me refazer, e de recomeçar tudo, eu choro porque: "Ah, isso aí não era bem isso aí que eu achava não", entendeu? Nós precisamos ser gratos ao Senhor em todo momento, porque se a gente consegue alicerçar nossas bases nos propósitos de Deus, e Ele oferecer para nós recursos para que nós possamos, alcançar o os nossos objetivos, a gente tem que ser grato a Deus, porque Deus usa pessoas, Deus, faz o seu mover através de circunstâncias inesperadas, e a gente precisa ser grato, se apresentar ao Senhor, louvando e bendizendo o nome dEle, e seguindo seus conselhos, as suas orientações, depositando a nossa ansiedade, em suas mãos para que Ele possa cuidar realmente de nós de uma maneira completa, de uma maneira geral. Então, aquele povo sai daquele lugar, alguns decidem ficar e alguns decidem voltar e dar andamento para os projetos. Qual parte do povo você tem sido? Aquele que fica, né, que, já que eu já sofri tanto, eu vou ficar por aqui e eu vou aproveitar um pouco. Ou você vai, para onde Deus te ordenou e você começa a trabalhar em prol do seu propósito. Que tipo de povo, de Deus você tem sido? Você tem sido aquele que fica e tô bem aqui, tô legal, e isso daí não é comigo, ou você é daquele que vai e se apresenta e faz e chora de satisfação quando você vê, o projeto de Deus realizado, seu projeto não, o projeto de Deus realizado através da sua vida. Não é fácil recomeçar, não. Recomeçar sempre vai ser difícil, mas depende da forma que você vai recomeçar. O povo, ele estava cativo lá e ele já estava meio que se afastando, né, dos propósitos de Deus, ele já estava esquecendo algumas coisas, e quando ele volta, Neemias, né, Esdras e outros mais, eles voltam com o dever de reconstruir coisas e de trazer o povo novamente, para a presença do Senhor, porque já tinha se perdido alguma coisa. E em meio a todas as circunstâncias da vida, quem eu tenho sido? Quem eu tenho sido no meio de tudo isso? Eu tenho sido a pessoa que vou lá e quero fazer acontecer e eu ajudo, ou eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa que tá legal, para mim tá legal, tá bem assim, se der deu, se não der não deu. Querido, deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus usar você como um instrumento, Ele ainda precisa fazer muita coisa ainda. Você precisa ser, instrumento de Deus para que outras pessoas vejam o tamanho da grandeza de Deus. Em Ageu 2:9a vai dizer que a glória da segunda casa ela é maior do que a da primeira. Não importa o que você planejou, não importa o que você fez, deixa Deus construir uma casa melhor e maior. Deixa que as pessoas vejam o Senhor através dessa casa nova que Ele quer criar em você, que Ele quer fazer de você uma casa estruturada, uma casa alicerçada, nas suas bases, nos seus propósitos, nos seus princípios. Não acredite que você possa fazer isso sozinho, porque você não pode. Você é dependente de Deus para fazer com que os propósitos dele se cumpram na vida de outras pessoas. O recomeço pode ser triste, pode ser doloroso, mas tenha alegria, seja grato a Deus, por todas as maravilhas e por todos os feitos que Ele tem feito na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Seja grato a Deus, você está vivo,
você está respirando, você está comendo, você está andando. Seja grato a Deus pelas pequenas coisas, entendeu? Não importa se a coisa não é tão grande, se a coisa é menor, seja grato, louve ao Senhor, chore de alegria, se derrame aos seus pés e mostre para Ele que Ele é um Deus maravilhoso e cuidador e você sabe disso. Para que essa lição não fique tão grande, eu quero deixar 3 conselhos aqui que a lição, deixa para você pensar e agir. Que o primeiro é o seguinte: Deus usa qualquer pessoa para cumprir seus propósitos e envia os recursos necessários. Ele vai usar qualquer pessoa e vai enviar os recursos necessários. Não tem como não acontecer, é só você se colocar na mão dele e deixar ele te guiar. Se você fizer isso, a coisa vai fluir. O segundo diz assim, ó: Deus requer de cada pessoa uma postura correta diante da execução de sua obra. Seja correto, deixe as pessoas enxergarem Deus através de suas ações, através do seu viver, através da sua procedência. Tenha essa postura correta para que as pessoas consigam enxergar o tamanho de Deus através de suas ações. E o terceiro diz assim, ó: Deus não pode ser limitado pelo tamanho da estrutura de um templo ou por um espaço físico. Deus não pode ser limitado por isso. Deus é muito maior do que isso. A obra é muito maior do que isso. Você pode ser muito maior do que o que você é hoje. Basta que você deposite seus pensamentos e seus objetivos e seus anseios na mão do Senhor. Essa é a lição número 2 de hoje, que é lançando as bases. Lance suas bases no Senhor e nos seus propósitos, que tudo vai dar certo, tá bom? Um beijo no seu coração e fique com Deus.